Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula 4. O tema da aula vai ser sistemas lineares. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o conceito e a resolução de sistemas com 2 e 3 variáveis, tá? E aí depois temos mais um vídeo sobre sistemas lineares. Esses dois vídeos que serão suficientes para a resolução da lista 2, que será postada juntamente com a postagem desse vídeo 1 aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. O conceito de sistema linear é um conjunto de equações com várias incógnitas, né? Aí eu dei como exemplo aqui um sistema linear com duas incógnitas, né, e duas equações. E sempre para poder resolver um sistema linear, é necessário que o número de equações seja maior ou igual ao número de incógnitas, né? Então, por exemplo, se você tiver uma equação e duas incógnitas, como por exemplo, a mais b igual a 5, você não tem como resolver essa equação, né? Agora, se você tiver aqui mais uma, né, a menos b igual a 2, aí já é possível resolver a equação, né? As duas, no caso, né? Resolver o sistema de equações. Então, no exemplo acima, temos um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. E aí temos uma observação. Para que um sistema de equações possa ser classificado como linear, aí aqui ficou escrito errado, ó, haver nenhuma, tá? Que eu esqueci de dar o espaço. Não pode haver nenhuma multiplicação ou divisão entre as incógnitas. Por exemplo, não pode ter isso aqui, a vezes b mais c igual a 2. Não pode, né? Não pode ter multiplicação entre as incógnitas e nem divisão, né? Apenas operações de adição e subtração. O que pode multiplicar as incógnitas são números, né? Por exemplo, 2a mais 3b igual a 2. Agora você tem uma equação linear, né? Beleza? Então agora vamos aqui para métodos de resolução de um sistema linear com duas incógnitas. Esses métodos, na verdade, não é novidade para vocês, tá? Vocês já estudaram isso no ensino fundamental, lá na sétimo ano, oitavo ano, né? O primeiro método que eu vou explicar aqui agora, né? Vou revisar, na verdade, é o método da adição. Esse método consiste em realizarmos a soma, mais uma vez aqui eu não separei, ó, a soma de duas equações, na esperança de que uma das incógnitas seja eliminada nessa soma. Vamos usar o exemplo do primeiro slide para resolver usando o método da adição. Então vamos resolver esse sistema linear aqui. Vamos descobrir quais são os números x e y, de tal forma que 2x mais y seja igual a 5 e que x menos y seja igual a 1. Então, usando o método da adição, se você somar aqui as duas equações, ó, somando as duas equações, o que vai acontecer com a variável y? Ela vai se cancelar, né? Você tem mais y e menos y na outra. Então, somando os dois dá 0. 0y no caso, né? Que é igual a 0. Portanto, o método da adição consiste em eliminar uma das variáveis. Nem sempre vai ser possível, diretamente somando, eliminar a variável. Às vezes tem que multiplicar alguma equação ou a outra por algum número para poder fazer cancelar. Mas nesse caso não precisou, né? Quando você soma o y com menos y, já vai dar 0. E aqui sobrou quem? 2x mais x, que dá 3x, e 5 mais 1, que é igual a 6. Certo? Então ficou 3x igual a 6. Aí agora, com uma incógnita apenas, é possível resolver a equação, né? Passa o 3 dividindo e chega-se o resultado que x é igual a 2. Tá? Bom, agora sabendo que o x é 2, a gente substitui esse valor
em alguma das duas equações. Você pode escolher qualquer uma das duas. No caso aqui do exemplo eu escolhi a segunda. Então ficou x menos y igual a 1, 2 menos y igual a 1, y igual a 2 menos 1, que vai dar 1. Portanto, esse sistema linear tem solução 2 e 1, tá? Na ordem aqui, né? X igual a 2 e y igual a 1, beleza? Então esse é o método da adição, tá, pessoal? No método da substituição, é outro método para resolver sistemas lineares 2 por 2. Nesse método, aí agora vai ser diferente, né? Escolhemos aleatoriamente uma das equações do sistema e isolamos uma das incógnitas, ou seja, uma das variáveis, uma das letras, nessa equação escolhida. Aí, considerando ainda aquela mesmo sistema linear, né? A gente escolheu aqui a equação 2, a equação de baixo. X menos y é igual a 1. E aí o menos y foi para o outro lado, passou a ficar positivo. Então ficou x igual a y mais 1. Percebam que a variável x ficou isolada do lado esquerdo da igualdade, né? Ficou sozinha. O que a gente faz em seguida? Em seguida devemos substituir a informação acima, essa informação aqui, né, na outra equação, que no caso é a equação 1, né? Já que a gente escolheu a 2, a gente vai substituir na equação 1, colocando 1 mais y no lugar do x. Fazendo isso, obteremos uma equação com apenas uma incógnita, fácil de ser resolvida. Então tá aqui, ó, essa é a equação 1, beleza? No lugar do x aqui, ó, eu vou colocar 1 mais y, que é a mesma coisa de x, né? Então vai ficar 2 vezes 1 mais y, aí repete o restante, né? Mais y igual a 5, aí que faz o chuveirinho, 2 vezes 1, 2, 2 vezes y, 2y, soma 2y com y vai dar 3y, passo 2 para o outro lado negativo, então vai ficar 3y igual a 3, então y é igual a 3 sobre 3, que dá 1. Aí sabendo que o y é 1, a gente volta para cá, ó, onde para a equação que a gente tem o x isolado e substitui o y por 1. Então, se x é 1 mais y, então x vai ser 1 mais 1, que é o y, né? Que vai dar 2. Chegando então à mesma solução do método anterior. Então esses dois métodos aí são os melhores, né, para a resolução de sistema 2 por 2. Cada sistema aí vai depender muito, tá? Mas cada sistema tem opções melhores. Nesse caso aqui, dessa equação, desse sistema, aliás, como você tinha lá uma equação com mais y e a outra com menos y, então nesse caso aqui o método da adição foi melhor, né? Porque aqui você já cortou e já chegou aqui na equação para achar o x, ó, bem rapidamente. Então nesse caso o método da adição foi mais eficaz, mas vai ter casos em que o da substituição vai ser melhor, tá bom? Então beleza. Agora, gente, o que vai ser novidade para vocês vai ser resolução de um sistema linear com 3 incógnitas, tá? A gente tem aqui o primeiro método, que é o método do escalonamento, e tem um segundo método que é a regra de Cramer, que vai ser explicado no segundo vídeo, tá? Quando a gente estiver falando também de sistemas possíveis e definidos, sistemas possíveis e indefinidos e sistema impossível, tá? Então vamos focar agora no método do escalonamento. Esse método ele consiste em eliminar os elementos triangulares inferiores, fazendo com que seja possível simplificar as equações, reduzindo para uma equação simples de apenas uma incógnita. Então olha só, gente, nesse método do escalonamento, ó, o nosso objetivo final vai ser eliminar esses 3 termos aqui, tá? Onde está, por exemplo, se eu considerar
como sendo uma matriz os coeficientes, então seria, né, ó, quando não tiver nada é 1, tá? Seria 1, 3, menos 2, 2, menos 1 e 1, né? Quando não tem ninguém é 1, 4, 3 e menos 5. Então, o nosso objetivo é zerar esses 3 aqui, que seria os elementos triangulares inferiores, certo? Os outros vão acabar alterando também. Quando a gente for zerar esses 3, os outros também não vão ser esses mesmos não, tá? Como é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos seguir os passos aqui, ó. O primeiro passo vai ser zerar o segundo e o terceiro coeficiente da primeira coluna, tá? Então vai ser zerar, ó, esses dois aqui primeiro, utilizando como base a primeira coluna, a primeira linha, desculpa. A primeira linha. Ó, aqui eu falo que é a primeira equação. Primeira equação, primeira linha, né? Para isso, vamos começar a zerar. Tá cheio de erro aqui, hein? Zerar o segundo coeficiente. Esse 2 aqui, ó. Multiplicando a primeira equação por menos 2 e somando a segunda equação. E zerar o terceiro coeficiente da primeira coluna, multiplicando a primeira equação por menos 4 e somando a terceira equação. Deixa eu fazer aqui, ó, para vocês entenderem bem, porque isso aqui é um pouquinho complicado às vezes no começo para entender. Depois que pega o jeito fica fácil. Então aqui é 2x menos y mais z igual a 12 e 4x mais 3y menos 5z igual a menos 6, tá? Então primeiro a gente vai zerar esses dois aqui, ó, usando a primeira equação. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, pega aqui o primeiro coeficiente, o do x. 1, na primeira equação é 1, na segunda equação é 2, na terceira equação é 4. O que eu posso fazer utilizando essas duas equações para zerar esse 2 aqui? Então a ideia que eu coloquei aqui foi multiplicar os dois lados da primeira equação por menos 2 e somar com a linha 2. Então seria isso aqui, ó. O que significa isso? Significa que a nova linha 2 vai ser menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Quer ver, ó, multiplicando a linha 1 por menos 2, todo mundo vai ficar o seguinte: menos 2x mais... Aliás, não precisa dessas chaves não. Vamos colocar aqui só a equação. Menos 2x. Aí, esse 3 aqui vezes o menos 2 dá menos 6y. Esse menos 2 vezes o menos 2 vai dar mais 4. E esse 3 vezes o menos 2 vai dar menos 6. E eu vou repetir a segunda linha. 2x menos y, mais, aqui é z, tá? 4z. Mais z igual a 12. Aí eu vou somar as duas equações. O que vai acontecer? Aqui vai zerar, ó. Menos 2 com mais 2, 0. E o restante soma normalmente. Menos 6 com menos 1, menos 7. Mais 4 com mais 1, mais 5. E do lado direito também, 12 com menos 6 dá 6. Agora a nossa segunda equação virou essa, ó. Tá vendo aqui? Menos 7y mais 5z igual a 6. Então a gente obteve essa segunda equação multiplicando a primeira por menos 2 e somando com a segunda, tá? Agora, ainda utilizando a primeira equação, vamos zerar esse 4 aqui, ó, do 4x. Só que agora, em vez de multiplicar por menos 2, eu vou multiplicar por menos 4. Então vai ficar menos 4x. Agora 3 vezes menos 4 vai dar menos 12y. Menos 2, ó, tô pegando aqui os termos. Menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8z. Igual a 3 vezes menos 4, que dá menos 12. E vou repetir a terceira equação do jeito que está lá.
4x mais 3y menos 5z, que é igual a menos 6. E vou somar as duas equações. Então, o x vai se cancelar, que era o que a gente queria, e o resto vai ficar como? Vai ficar menos 9y, né? Mais 12, menos 12 com mais 3, mais 8 com menos 5 vai dar mais 3 também, z, também não, né? Mais 3z, igual a menos 12 com menos 6, que dá menos 18. Ok? Então, agora a nossa equação, nosso sistema de equação ficou assim, ó. Essa equação virou essa. Agora a gente tem esse sistema aqui, ó, com 2 dos 3 termos zerados, ó. Os dois que estavam aqui multiplicando o x não existem mais, beleza? Esse foi o primeiro passo, que era zerar o 2 e o 4 aqui que estavam multiplicando o x. Então falta a gente zerar um termo ainda, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai zerar esse camarada aqui, ó, o menos 9y. Só que agora, em vez de usar a linha 1, nesse segundo passo a gente vai usar a linha 2. A gente vai multiplicar a linha 2 por algum número e somar com a linha 3. Porém, 7 e 9, o 9 na verdade, não é múltiplo de 7. Que nem era no passo anterior, o 2 e o 4 eram múltiplos de 1, né? Então bastou multiplicar a primeira equação por menos 2, aliás, e depois multiplicar ela por menos 4. Agora, para zerar esse 9, como ele não é um múltiplo de 7, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai trocar, né? Multiplicar a linha 2 por 9, negativo, né? Porque a gente vai ter que trocar o sinal dos dois para poder zerar. E multiplicar a linha 3 por 7. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Deixa eu só repetir aqui. Vou repetir só as equações, tá, gente? É menos 7 com mais 5 igual a 6. Menos 7y mais 5z igual a 6. E a última equação, se não me engano, ficou menos 9y mais 3z igual a menos 18. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso. Aí, olha só. A gente quer zerar esse... Opa, desculpa. A gente quer zerar esse usando essa equação. Então, a gente tem que multiplicar aqui, ó. Quando acontecer, né? No caso do número não ser múltiplo do outro. Porque, por exemplo, se fosse um 3 aqui... Era só multiplicar essa primeira equação por menos 3, acabou. Que é menos 3 com vezes menos 3 dá 9. Ia cancelar. Mas não é o caso, né? Então, o que a gente faz? Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 9. Esse menos aqui é para fazer com que esse sinal aqui fique positivo, tá? E vou multiplicar a segunda equação por 7. Positivo mesmo. Como é que vai ficar essas duas equações? A de cima vai ficar... menos 9 vezes menos 7, que dá 63y, positivo, né? Menos 5 vezes... Aliás, 5 vezes 9, 45z, igual a 6 vezes menos 9, que dá menos 54. E a outra equação de baixo, todo mundo multiplicado por 7, vai ficar menos 63y, ó. Notem que ficou o mesmo número com sinais diferentes. Então, quando somar... as duas equações vai cancelar, né? Esse termo aqui. 7 vezes 3 dá 21z. E 7 vezes menos 18. 7 vezes 18, vamos fazer a conta aqui. 56. É isso, né? 7 vezes 8, 56. 56 mais... 7 vezes 1, 7, com mais 5, 12, isso. Aí soma, né? Soma as equações. Então, corta o y, o z vai ficar menos 34z, que é mais 21 com menos 45, e 126 menos 54, vai dar 72. É isso? É isso mesmo? Não, tá errado. É 24 aqui, ó. 24 aqui. 24. Certo? Então agora a nossa terceira equação, ó, como é que ficou bem simples agora. Ó. Ficou o que a gente acabou de fazer, ó. Aí eu zerei, então,
os três termos que estavam aqui, ó, ficaram zerados, né? Os dois que tinham x no coeficiente, e depois no segundo passo, e utilizando a equação 2, eu zerei o termo que tinha y aqui. O que acontece agora? Agora a gente vai aqui na equação 3, ó, vamos numerar as equações, 1, 2 e 3. Agora a gente vai aqui na equação 3 e vai achar o z, que agora só tem uma incógnita, né? Então, fazendo os cálculos aí, a gente chega nesse resultado. 15 sobre 2, por quê? Porque ficou menos 180 dividido por menos 24. Que dá para simplificar por 12. E aí menos com menos dá mais, né? Então vai ficar 15 sobre 2. Que se dividir um pelo outro dá 7,5. Então, 7,5 ou 15 sobre 2 é o valor de z. Agora a gente vai pegar esse valor que a gente achou de z e vai substituir na equação 2. Aí, ó, substituindo vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar essa continha aqui para resolver, ó. Percebam que no lugar do z, ó, era 5z, eu substituí esse z aqui, eu substituí por 15 meios, que foi o que a gente achou na resolução aqui da equação 3. Aí faz os cálculos, né? Isso aqui vocês já tem que saber fazer mesmo, né? Isola o y, chega-se à conclusão que o y é 9 sobre 2, ou 4,5. Agora a gente vai pegar esses dois valores que a gente achou de y e de z e substituir na equação 1, que tinha 3 incógnitas, agora só vai ter uma. Aí vai ficar um pouco grandinho, né? Ó. Vai ficar isso aqui. O 9,5 no lugar do y e o 15,5 no lugar do z. E fazendo os cálculos, tirando MMC e tudo mais, chega-se aqui na resposta, vai dar igual ao y, né? 9 sobre 2 ou 4,5. Portanto, deixa eu ver aqui a próxima página o que é, né? Já são os exercícios. Portanto, ó, se quiser botar aqui o conjunto de solução, vai ser 9,5, desculpa, primeiro é o x, né? Ah, não, é isso mesmo, 9,5, y 9,5 e o z, geralmente a gente deixa aqui na ordem alfabética, tá? X, y, z. Ou A, B, C, se for o caso, né? Tá aí, então essa é a solução, os valores de x, y e z que satisfazem essas, satisfazem essas três equações aqui, ó. Depois, se quiser tirar a prova real, substituam aí, velho. Tá? Substitui o x aí por 4,5, o y por 4,5 e o z por 7,5 e vê se bate com esses resultados aqui, ó. 3, 12 e menos 6, ok? Bom, vamos praticar um pouco agora para fixar o conteúdo. Coloquei aqui apenas 3 exercícios, tá? Para a gente praticar aqui. Depois na lista vai ter um monte lá para vocês irem tentando fazer. Então, resolva os sistemas abaixo. O primeiro sistema é 2 por 2. Ó, agora vamos pensar aqui. Qual método será que é melhor da gente usar? O da adição ou da substituição? Nesse caso aqui, como não tem coeficientes iguais, ó, os do x é 3 e 2 e os do y é 1 e 3. Então, como não tem termos iguais, a gente vai optar pelo método da substituição, tá bom? Por que o método da substituição vai ser mais eficaz aqui nesse caso?